Olá, seja bem-vindo a essa aula. Aqui a gente vai aprender o que você tem que colocar na agenda e como para ela realmente ser efetiva na sua vida. Uma das grandes fontes de desmotivação do uso contínuo da agenda é a gente inserir nela informações que não são necessárias, não precisariam estar ali expostas na nossa agenda. E é por isso que a gente vai falar aqui nessa aula o que a gente deve inserir na agenda para utilizar ela da melhor forma no nosso dia a dia. Então, o primeiro tipo de coisa que a gente vai colocar na agenda são os nossos compromissos. Tudo aquilo que a gente tem data e horário específico para fazer, como por exemplo uma consulta médica, uma reunião, uma live programada. Então tudo que é compromisso e tem data e horário para você fazer, você já coloca na sua agenda. Se você tem uma data e um horário que você precisa colocar o seu lixo para fora, porque é a data que o caminhão de lixo vai passar na sua rua, então aquilo ali entra na sua agenda. O segundo tipo de coisa que você pode colocar na sua agenda são ações que não têm um horário específico para serem feitas, mas precisam ser feitas no dia específico. Então, se eu quero colocar um lembrete para amanhã, eu posso colocar na minha agenda também, porque ele vai me lembrar de fazer aquilo, mas não tem um horário específico. Eu posso fazer em qualquer hora do meu dia, mas isso vai entrar na minha agenda como forma de lembrete. Por exemplo, eu posso colocar um lembrete na minha agenda que amanhã eu tenho que colocar o feijão de molho para no outro dia eu cozinhar. Eu tenho um remédio para tomar amanhã 2 horas. Eu posso colocar como um lembrete. Por quê? Eu não vou disponibilizar um tempão para tomar um remédio. É apenas um lembrete para eu não esquecer que eu tenho que tomar esse remédio amanhã 2 horas. Então eu coloco na minha agenda para facilitar a minha visualização. E o terceiro tipo de coisa que entra na agenda são informações relevantes que a gente precisa saber em uma data específica. Ou seja, isso pode ser vencimento de contas. Se você tem uma conta de celular que vence no dia 15 todo mês, você coloca lá no dia 15 que você precisa pagar o celular nessa data porque é o vencimento da conta. Então, prazos de uma maneira geral vão entrar na agenda também. Não quer dizer que você precise trabalhar naquilo apenas naquele dia. Como, por exemplo, eu tenho um projeto para entregar na sexta-feira. Esse é o prazo final do meu projeto. Eu coloco na agenda. E por último, a gente vai colocar na agenda ações planejadas. O tempo que a gente quer dedicar para determinada tarefa. Por exemplo, eu quero colocar na minha agenda que amanhã, de 6h30 a 7h30 é o tempo que eu dedico para fazer treino, atividade física. Então aquilo ali fica na minha agenda, porque é uma hora que eu quero planejar para isso. Outro exemplo, eu quero planejar que o meu bloco da manhã, de 9 a meio-dia, eu vou gravar aulas de produtividade. Então aquele espaço de tempo já está ocupado na minha agenda, porque eu vou dedicar ele a gravar aulas. E isso é uma forma de planejamento, é diferente de compromissos com hora marcada. Eu sei que amanhã, de 9 a meio-dia, eu não tenho nenhum compromisso marcado. Então, eu estou planejando para utilizar aquele bloco de tempo exclusivo para gravar as aulas. Mas se, por exemplo, amanhã eu tivesse um médico marcado, 11 horas, eu saberia que eu não poderia utilizar esse bloco de tempo de 9 a meio-dia. Eu teria que reduzir o meu tempo de aula. Esses compromissos de planejamento são super importantes de estar na sua agenda, mas que você tenha uma visualização de que aquilo ali não é um compromisso com hora marcada, ou seja, você tem a flexibilidade de trocar o horário para fazer aquele planejamento, por isso que o nome é planejamento. Então, por exemplo, você está planejando de gravar aulas amanhã de 9 a meio-dia, mas surgiu um compromisso urgente que você tem que fazer amanhã. Dentro desse horário, você pode realocar o seu planejamento dentro da sua agenda. E é por isso que você tem que marcar lá os compromissos reais, para você ter essa flexibilidade de trocar os seus planejamentos, aquilo ali que você está idealizando fazer naquela hora. E uma super dica que eu gosto de dar aqui é: não planeje todos os minutos do seu dia. Porque a gente precisa deixar tempo livre para planejar os imprevistos, ou seja, deixar um tempo livre para aquilo que não estava planejado, que pode acontecer no nosso dia e sempre acontece. Então é importante a gente não planejar na agenda cada minutinho ali, porque sempre vai acontecer alguma coisa que você não tinha planejado e você precisa colocar aquilo na sua agenda de alguma forma naquele dia. Porque esses imprevistos que acontecem, eles podem atrapalhar todo o seu planejamento do dia. E tempo livre não é só para apagar incêndio, para imprevistos, é também para você utilizar se de repente você quiser descansar, você quiser fazer outra coisa que não estava na sua agenda planejado. Então é importante a gente deixar esse tempo livre para usar a nossa criatividade naquele momento. Você pode estar, por exemplo, com um projeto novo e naquele momento ali surgiu várias ideias na sua cabeça e assim, você não quer deixar de
colocar aquelas ideias em prática ou escrever, anotar, porque você tem um dia planejado. Então é chato isso, sabe? Acaba atrapalhando a nossa vida. Então é importante você deixar um tempo livre para você, para imprevistos. E fora que, quando você deixa um tempo livre, se acontece realmente uma urgência, que você precisa apagar aquele incêndio ali no dia, você vai ter tempo livre para fazer isso e sem afetar o seu planejamento do dia. E o que não entra na agenda? Tarefas rotineiras que você já tem o hábito de fazer, como por exemplo, acordar, lavar o rosto, escovar o dente, tomar banho. Isso não precisa colocar na agenda porque já é um hábito da sua vida. E tarefas no geral que você não tem data nem hora para fazer aquela tarefa. Aquilo ali fica na sua lista de tarefas, é uma coisa à parte. Na próxima aula, quando eu estiver falando de Google Agenda, eu vou ensinar vocês essa parte de lista de tarefas também. E no dia a dia, como que você vai fazer para utilizar essa agenda? Primeiro você vai criar o seu planejamento. Eu gosto de trabalhar com planejamento semanal, ou seja, eu crio a minha semana na agenda, todos os meus compromissos e os seus compromissos reais que você já vai ter colocado, aqueles com data e hora, né? Com consulta, aniversário, alguma coisa que você precisa fazer naquela data e naquela hora. E vai deixar lá na sua agenda. E depois, ao final de cada dia, você vai olhar a sua agenda e ver o que você tem para fazer no dia seguinte. Você vai ver os seus compromissos e aquilo que você planejou fazer naquele outro dia. Assim, você consegue se preparar para o dia seguinte. Você vai ver o que você tem para fazer, compromisso, de repente você tem uma reunião importante com o cliente e você já se prepara para aquilo ali que já está planejado na sua agenda. E no começo do dia, a sua agenda ela vai ser o seu guia, o norte que você precisa para saber o que você tem para fazer naquele dia. Tanto aquilo que você planejou, quanto os compromissos que você já colocou que tem data e hora marcadas. Então você não vai acordar e não saber o que tem para fazer, ou ficar pensando no que você acha melhor fazer, ficar decidindo. Você não vai ter esse tipo de escolha para fazer na sua manhã. Na hora que você olhar a sua agenda, você já vai saber o que você precisa fazer naquele dia para seguir o seu planejamento. O seu foco vai ser sempre finalizar aquilo ali que você colocou que você precisa fazer naquele dia. É a intenção do seu dia. Isso é legal para não tirar o seu foco e você começar a fazer coisas que não estavam ali na sua agenda, que não vão te levar para lugar nenhum e você gastar o seu tempo com aquilo ali à toa, sendo que você sabe que o que está na sua agenda planejado é aquilo que vai te levar para o seu objetivo, para o que você quer. Então use a sua agenda sempre como foco.